É, Bom dia a todos. Nós vamos para a quinta aula do curso de Introdução à Soil Taxonomy. E apenas me confirme que vocês vão ver, estão vendo aqui a minha tela. A minha tela do PowerPoint, estão vendo? Sim. Sim. Tá, então, vamos aproveitar. Gente, na aula passada, a gente teve uma aula que eu chamei de Descendo a Pirâmide. A pirâmide da Soil Taxonomy, que você lembra que tem as ordens no topo, as 12, depois tem as, sei lá, 37 subordens no penúltimo andar. E nós falamos até da Soil Series, todos os níveis categóricos do sistema da Soil Taxonomy. E começamos a falar da primeira ordem, das 12. A primeira ordem no sentido diagnóstico, a primeira que você vai descartar. Porque, idealmente, quando você vai trabalhar no campo e encontra um perfil, você deveria seguir uma ordem e ir descartando um por um. E o primeiro que você descarta é o gelisol, por causa do permafrost. Então, nós tivemos uma conversa sobre permafrost, na qual, embora eu até me dediquei bastante tempo, considerando que a gente não tem nenhum permafrost no Brasil, e no máximo vai ser as pessoas que vão para a Antártida ou para alguma área mais remota da América do Sul que vão utilizar isso. Mas, do ponto de vista de conhecimento, é muito interessante você ver isso aí, né? E agora, descendo a pirâmide, descendo a ordem taxonômica da chave da Soil Taxonomy, o segundo que você vai ver, e o terceiro, o segundo são os histossols e o terceiro são os spodossols. Né? Essa foto aqui é uma foto de microscópio tirada por um ex-doutorando meu, o Eduane Pádua, né? E ela mostra uma imagem de microscópio de um histossol, de um solo que, na classificação brasileira, é um organossolo. Então, é um solo formado por material orgânico, essencialmente. E é o que você está vendo aqui. Então, tudo que você está vendo aqui em branco são poros. Essas massas pretas são os agregados de solo. Essa estrutura do tipo grumoso, que se descreve em pedologia, que parece agranular, mas, na verdade, ela é muito menos densa. Então, ela tem uma grande porosidade no interior dos pads, dos agregados, que você está vendo aqui. E a porosidade entre os pads, entre os agregados, também é muito grande. Então, nessa imagem que você está vendo aqui, você consegue ver uma macroporosidade, a porosidade visível. Aqui já deve dar uns 70% de macroporo. E ainda tem a porosidade que você não vê dentro dos agregados. Tem muita quantidade de resíduo orgânico fresco, ou raízes decompostas aqui. E a gente vai comentar qual é a consequência disso para esses solos. Então, vamos começar a falar dos histossols. O elemento formativo dos histossols vai ser os estes, que são essas três letras aqui com um S. E vem da palavra grega histos, tecido. Então, você vai lembrar da biologia, tem uma disciplina que chama histologia, que é um tipo de estudo anatômico dos tecidos que compõem um organismo. Então, quem são os histossols? Primeira coisa, eles são solos sem permafrost. Se tivesse, estaria lá como gelisol, primeiro da ordem, sem aquela camada congelada permanente. Eles não têm as propriedades chamadas de êndica ou ândicas, até uma profundidade de 60 centímetros. E nós vamos ver o que é o êndic. Nós já vimos a propriedade êndic, mas vamos falar dos endissols na semana que vem. Se ele tiver um horizonte mineral, esse horizonte vai ter menos de 10 centímetros. E o material orgânico dele, que tem que estar por pelo menos 2/3 do perfil descrito. Então, se o perfil tiver 3 metros, 2 metros tem que ser material orgânico. A espessura mínima de 40 centímetros, né, desse material orgânico. E se você estiver falando só de um formado por musgo, do tipo esfagno, tem que ser 60 centímetros. Os teores de carbono do material orgânico, que a gente já viu, vamos só rever agora. Se os seus solos ficam encharcados por mais de 30 dias consecutivos em um ano, o teor de carbono mínimo vai variar entre 12% e 18%.
Isso é muito carbono orgânico. Só lembrando que esse é carbono, não é matéria orgânica. Então, se tiver aqui 18% de carbono orgânico num material ou num horizonte, você está falando pelo menos o dobro disso aqui de matéria orgânica. Então, esse aqui de 12 seria, digamos, uns 24%, 25%, 22% de matéria orgânica. É impossível de determinar, na verdade. Esse aqui daria uns 36% ou até 40%. Já se por acaso a saturação daquele solo for menor do que 30 dias consecutivos na maioria dos anos, o teor de carbono tem que ser 20%, que também é muita coisa, daria aqui pelo menos 40% de matéria orgânica no solo. Aí o resto, o que é? O resto é material mineral, que não é necessariamente restos de rochas. Vamos continuar. Então, os ristossols, eles ocupam uma área bem menor que os gelissols, que eram 9%, mas é mais ou menos 1% da área da Terra. E olha que detalhe, 90% dos ristossols da Soil Taxonomy vão ocorrer na zona boreal. A zona boreal é aquela do hemisfério norte, lá do norte do Canadá, do Alasca, do norte da Europa, Rússia, que é bem pertinho de onde ocorrem os gelissols. Inclusive, vários solos que antigamente eram chamados de ristossols foram recategorizados como ristels, como gelissols ísticos, porque eles têm um horizonte orgânico, mas eles tinham permafrost, então viraram ristel. Também, mas eles não necessariamente ocorrem só na zona boreal, mas vão ocorrer muito em áreas que são mal drenadas, encharcadas, e isso vai ocorrer em praticamente qualquer paisagem que você imaginar, mesmo as mais áridas, isso pode ocorrer, e você vai ter sempre algum local para onde a água é conduzida, ou uma área que é mais fria pela grande altitude. Então, vamos supor um local que não tenha muitos ristossols, numa cordilheira montanhosa, nas partes mais baixas você não vai encontrar, mas nas mais altas, à medida que você vai subindo a altitude, numa cadeia montanhosa, a temperatura média anual vai baixando e também a temperatura do solo, e aí isso pode resultar na formação de ristossols. Tem vários nomes comuns para esse tipo de solo em inglês. Por que tem? Porque tantos nomes? Porque é uma coisa que as pessoas, quando estão ocupando o terreno, fazendo agricultura, ou desenvolvendo cidades, ou qualquer coisa, é uma área que é problemática. Então, eles têm nomes. Por que é problemática? Primeiro, é uma área mal drenada. Qualquer área mal drenada que empoça água não é um local fácil de você usar, né? Então, tem dezenas de nomes para isso. Os mais comuns são esses aqui, ó. Fen e swamp. A tradução de swamp literalmente é pântano, uma palavra bem comum. Mas tem vários tipos de pântano. O fen e o swamp, eles são considerados ristossols, que têm uma fertilidade alta. Por que a fertilidade deles é alta? Porque como eles ocorrem na parte baixa da paisagem, onde a água é canalizada, os nutrientes dissolvidos da paisagem acabam indo para lá com a água que drena da parte alta da paisagem. E acaba sendo conduzido para lá e fica um solo fértil, o fen e o swamp. Mas, por outro lado, se a paisagem não tiver nutriente nenhum para adicionar naquela porção baixa da paisagem, a palavra que eles usam é bog, que é um ristossol pobre. E tem também aqui peat, marsh, muck, mull, mire. Mire tem uma palavra em inglês que é muito conhecida, que é quagmire. Quagmire é um local que é um atoleiro. Você passa com um carro lá e seu carro fica, né? Em português, nós usamos uns nomes como turfa, turfeira, pântano, brejo, para esse tipo de coisa. Só que nem todo pântano e brejo vai dar ristossol, vai dar gleissol. E o que é interessante deles é que, como a maioria do material é orgânico, eles podem ser datados por carbono 14. E isso não é uma coisa que você consegue fazer com os outros solos. Então, esse camarada aqui, esse colega nosso, Alexandre Cristófaro Silva, ele fez mestrado aqui na UFLA e fez doutorado em Piracicaba, com o doutor Pablo Torrado, e hoje ele é professor em Diamantina, e o foco da carreira dele todinho são o que ele chama de turfeira, mais especificamente.
que são ristossols, na sua grande maioria. Então, quem mais trabalhou com esse tipo de solo no Brasil é esse camarada. Quem tiver interesse nisso, vou ver por lá. Inclusive, os trabalhos dele, eu vi um que ele datava não só o solo, mas encontrou um pedaço de uma planta, um tronco de uma planta preservado naquele ristossolo, e fez análise daquele tronco, encontrou uma idade, acho que de 30 mil anos nela. É uma análise cara de se fazer, mas você não pode fazer, por exemplo, com latossolo. Com latossolo, você extrair a matéria orgânica dele e fazer essa análise de 14, e você achar um número, digamos, 25 mil, ou 15 mil, ou 5 mil, você não pode deduzir que aquele solo tem 15 mil anos. Só que o carbono médio dele tem 15 mil anos. Já com o organossolo, você consegue fazer isso. Por quê? Bom, o que é necessário para você formar um ristossol é que a produção de matéria orgânica, de organic matter que eu botei aqui, ela tem que ser, a taxa de produção tem que ser maior que a taxa de decomposição. Então, você vai ter uma condição de acúmulo constante de material orgânico. Não é, quando eu digo constante, é na maioria dos anos, que vai ter anos que você vai produzir menos do que vai decompor. Vai ter anos que vai ter, digamos, um incêndio e vai decompor muito. Mas é na maioria das vezes, naquele local, você vai ter maior produção. E isso requer o quê? Que aquela sua região também tenha uma precipitação maior do que evaporação. Por que isso? Essa essencialmente, é a regra mais simples para você saber se você vai ter vegetação abundante ou rara naquele local. Então, quando tem um excesso de precipitação sob evaporação, estou falando média anual, não é nem aquela análise ao longo de cada mês do ano. Aí você vai ter condições que favorecem o desenvolvimento de vegetação, especialmente da florestal. E você também pode ter uma área de decomposição lenta, né, por anaerobiose. O que é? O solo vai ficar encharcado, porque é uma área de acumulação de umidade no terreno, uma porção baixa na paisagem, para onde a água da chuva cai na maioria do terreno, mas ela acaba escorrendo, se acumulando naquele local, que vai ficar anaeróbico. Então, lá vai ter uma decomposição lenta, ou por baixa temperatura. Você pode ter decomposição lenta também por baixa temperatura. Então, de maneira geral, para a formação do ristossol, você tem que ter uma decomposição lenta, mas você tem que ter uma produção de matéria orgânica, que é alta. Então, você pode encontrar solos gleisados no ambiente árido, de clima árido. É bem comum até, mas você não consegue achar com facilidade solos orgânicos em ambiente árido, porque você não tem abundância de água suficiente para ter uma produção de biomassa ali o ano todo. Os ristossols, eles são diferentes dos outros solos, porque se assume que o material de origem dos ristossols, na verdade, não é minerais, rochas e sedimentos, mas sim restos orgânicos, ou seja, restos da biomassa vegetal. E isso, às vezes, é descrito, quando você está descrevendo um ristossol, qual é a fonte de matéria orgânica daquele material. Então, eles usam muito a palavra moss, aquele sphagnum que vive aparecendo, é um tipo de moss, que é um musgo, aquela vegetação bem primitiva, que você vê, às vezes, em rocha, em cachoeira, em locais úmidos assim. Mas você também tem muitos ristossols que a matéria-prima é tecido de gramínea ou de lenhosa. E o processo de acumulação, né, desse material é chamado de paludização, quando você tem um ambiente encharcado. Então, aquela matéria orgânica vai acumulando no encharcamento, na anaerobiose. Por que na aerobiose? Porque os micro-organismos que estão decompostos em matéria orgânica não têm disponibilidade de oxigênio para fazer a decomposição daquela matéria orgânica. E eles têm que usar a própria matéria orgânica para ser o aceptor final de elétrons, e em vez de produzirem CO2, que requer oxigênio, que é o mais eficiente, eles vão produzir, digamos, metano, H2S, uma série de compostos reduzidos, e são reações de decomposição bem menos eficiente. Então, a decomposição é lenta pela ausência de oxigênio. Ou simplesmente porque é frio demais naquele local. Você tem 5 suborders de ristossols.
E a descrição do Histosol ela é diferente da descrição que você faz em outras ordens, porque você vai focar no grau de decomposição daquele material orgânico. O material orgânico original é chamado de fibers ou fibras. Mas essas subordens também são designadas em função da presença ou não de alagamento, ou se você tem um Histosol formado em regiões de maior altitude. Então, essa figurinha geométrica aqui, ela mostra um hexágono, onde o autor foi bem esperto em dividir as 5 subordens aqui. Então, se você tiver, na parte de cima, você tem os histossols bem drenados. E aqui o nome que se fala é folists. Do outro lado, do outro extremo, você tem os solos que são não só anaeróbicos, esses aqui todos são em condição anaeróbica, mas eles são submersos, tem uma lâmina d'água acima do solo, eles vão ser chamados de vasistes. O vas, aqui vem do alemão para água, se chama Wasser, ou Wasser. E o fol vem da palavra fole, que você vai lembrar até da palavra folha. Então, esse aqui é bem drenado, esse aqui é tão mal drenado que tem uma lâmina de água, então é um local que às vezes você pode encontrar até, quem já viu um plantio de arroz alagado, e às vezes eles são cultivados com isso aqui, com uma lâmina d'água, só que essa aqui é uma lâmina d'água natural. E a gente vai, ao longo dessa aula de hoje, discutir um pouco se o manejo de um solo vai alterar essa classificação ou não. Então, e esses 3 aqui, que estão entre o mal drenado e o que tem uma lâmina d'água, eles vão ter encharcamento por mais de 30 dias do ano, mas a divisão entre a subordem vai ser, se ele for pouco decomposto, nós vamos chamar de fibristes, que o material orgânico é fabric, ou seja, ele tem mais de 75% de fibras. Você pega aquele material preto, vai jogando água, esfarelando com a mão, e aquilo vai se desmanchando na sua mão. Se você põe um punhado na mão e você acha que mais que 75% dele permanece na sua mão como fibra, então pensa naquele xaxim que os brasileiros gostam de cultivar com samambaia. Se ficar aquele material na sua mão, mais 75%, é material fíbrico, você vai dizer que ele é fibristes. Se por outro lado ficar menos de 1/6, o sistema americano, britânico, eles gostam muito de usar essas unidades naturais. Tem que ficar, por exemplo, 3/4, que é 75%, na sua mão. Ou menos de 1/6. Então, se ficar menos de 1/6 do material, que deve ser fácil de você mexer com isso, ó, tem menos de 1/6 aqui na minha mão do que sobrou de fibra. Você vai dizer que ele é sapristis, ele é altamente decomposto, ele é podre. E no meio desses dois, você vai ter o remistes, que é um intermediário entre 75% e 16% de fibra remanescente após você esfregar na mão. Aí você fica com a mão toda suja de preto, mas você joga água, aquilo desaparece, porque esse material orgânico não é que nem, às vezes, o material de argila que gruda na sua mão. Então, tendo visto essas 5 subordens, vamos ver quem são os grandes grupos abundantes que vão ter aqui, ó. Os folists, esses de clima bem drenado, você vai ter os criofolists, que vai ter aquele regime de temperatura creek, o torric, o ust e o ud tem a ver com regime de umidade. Então, você vai lembrar que esse aqui, o udic, é um de clima úmido, o ust é de um clima com inverno seco pronunciado, como na região do Cerrado, e o torric é o do clima mediterrâneo, que tem o verão seco e quente e o inverno frio e chuvoso. No Brasil, eu nem sei se tem esse tipo de clima aqui, mas nós temos muito desses dois aqui. Quem vão ser os vasistes? Os vasistes vão ser os frasivasistes, os sulfivasistes e os haplovasistes. Frase simplesmente significa fresco e não tem um acúmulo de sais aqui. O sulf significa material sulfídico, que é você está tendo um acúmulo de minerais sulfetados ali, pirita, especialmente pirita, que é o ferro mais comum. Você pode ter outros sulfetos lá. E formação também de H2S, que é o gás de enxofre reduzido, ou outros materiais sulfetados. E como você pode imaginar, se você tiver esse sulf aqui, toda vez que você sente um cheiro ruim na natureza, toda vez praticamente, você está falando do cheiro de enxofre.
você tem vários compostos de enxofre e todos eles dão cheiro ruim, praticamente. E se você chegar num ambiente desse aqui, um Vassist, um Sulfy Vassist, você vai sentir um cheiro tão ruim nesse ambiente que você vai ter o maior prazer do mundo em sair daquele ambiente. Na classificação brasileira, você tem alguns desses chamados de organossolos, não sei, não lembro mais da classificação deles, mas você tem uns organossolos, uns gleisolos com material sulfídrico. E quem já foi a Cabo Frio, aquela região de Búzios, eventualmente vai indo para uma praia, vai passar por um lugar bem fedido, que são esses camaradas aqui, sulfy vassistes ou qualquer outro desses que seja sulfis. Então, aqui, dos fibríceos, que são pouco decompostos, você vai ter os de regime de clima frio, o CRIO, você vai lembrar, é a temperatura média anual do solo entre 0 e 8 graus. O esfagnofibríceo é quando você reconhece esse musgo tipo esfagno, que é muito comum no hemisfério norte. E o aplo, você vai ver o aplo aqui e ali, é aquele conceito central, aquele padrão central do grande grupo. Os remistes, que vão estar meio decompostos, vão ter de novo aqui o clima frio, o material sulfetado, e aqui aparece um outro, tem um sulfo e tem um sulfo. Qual a diferença entre eles? O sulfo é a presença de material sulfetado, digamos, pirita, ou H2S. Já o sulfo, você está falando de ácido sulfúrico. Então, ali você tem ácido sulfúrico naquele local. O pH dele tem que ser abaixo de 3,5. Então, você pega e às vezes chega a 2 o pH em água desse tipo do material desses solos aí. E aí é um ambiente dos mais hostis que você pode imaginar, mas ainda assim tem matéria orgânica suficiente, planta crescendo o suficiente, adaptada para produzir essa matéria orgânica. O LUVE, que eu não sei o que significa esse LUVE, mas depois vocês podem ver no solo taxônomo, e o APLO de novo comum. E os SAPRI são os mais decompostos de todos, de novo o CRIO, o sulfo e o APLO. Os grandes grupos, então, são 19. Você tem 5 subordens e grandes grupos. E eles podem incluir também um horizonte L. Vocês não vão lembrar, não é comum da gente ver, mas é material depositado em ambiente de lacustre, onde tem uma lâmina de água. Ou seja, você pode ter como eu falei, os vassistas são submersos por uma lâmina de água. E eu botei o nome de uma música de rock dos anos 60 aqui, que chama Born on the Bayou. O Bayou, a gente vai ver o que é uma paisagem característica de ristossols do sul dos Estados Unidos. Às vezes, quem gosta de ver TV a cabo, tem uns programas que mostram aquele pessoal do sul dos Estados Unidos caçando jacaré para se divertir, é no Bayou que eles vão. Então, os teores de carbono orgânico, para você ter, para atingir o critério de Organic Material na Soil Taxonomy, eles são maiores do que a gente usa aqui no Brasil. O sistema brasileiro só requer 8% ou mais de carbono orgânico do solo para você ter um material orgânico. Então, vários dos solos que a gente chama aqui de organossolos não vão poder ser correlacionados com o ristossolos. E sim com os solos que vão ter esse tipo de epipedon aqui. Por que a gente não adota um valor que é tão mais baixo? Você vê nos Estados Unidos, o mínimo tem que ser 12%. No Brasil, basta 8%. Bom, nos Estados Unidos é um local que tem... A maioria do país lá tem um clima muito mais frio que aqui. Então, só você saber que é mais frio, você já sabe que vai ter mais matéria orgânica lá do que aqui. Então, aqui eles decidiram que 8% estava bom. Se você deixasse 12% no mínimo, teria uma área muito menor ainda de organossolo, que não é... E é um dos que tem menor área aqui no sistema brasileiro, são os organossolos. E nos organossolos do sistema brasileiro, eles têm 3 ordens. Tem aqui o fólico, que vai ser o equivalente àquele que a gente viu, ele é bem drenado, tem campos de altitude. O ápico, que é o comum, e o tiomórfico, esse tio aqui tem a ver com enxofre. Então, é o solo que vai ser o organossolo fedorento que você vai encontrar naquela região lá de Búzios, de Cabo Frio. E é muito comum em ambiente costeiro, onde você tem deposição de maresia e, às vezes, áreas de influência de maré, porque tem muito sulfato na água do mar também, e ele vai acumulando naqueles ambientes.
Bom, o material orgânico que compõe esses solos, ele, uma vez que você começa a intervir naquela paisagem, seja para cultivar, seja para até fazer uma amostra, ele começa a sofrer mudanças que são, vamos dizer, são palavras que vocês gostam, radicais, elas são extremas. Então, você começa a fazer uma mudançazinha qualquer aqui, você pega uma amostra daquilo, você deixa ela, põe ela no saco, ou deixa ela secando ao sol em cima de um jornal por um tempo, antes de guardar, porque aquela água toda é pesada, né, que você vai carregar. E quando você volta daqui das horas, você pergunta, o que aconteceu com o meu material? Quem roubou? Então, uma vez eu fui coletar solo aqui em Lambari, aqui perto do sul de Minas, em plantação de arroz cultivado. E o solo lá nem qualifica como organossolo, mas era um gleissolo úmico. Então, a gente pegava uma amostra que era assim, era um torrão de terra preta, pingando água assim. Falar que bacana, nunca trabalhei com um negócio desse. Aí a gente botava do lado no plástico e ia fazer outra coisa. Quando você voltava, o negócio preto desse tamanho tinha encolhido e tinha ficado de cor cinza. É uma coisa grotesca de se ver. Então, é dramática a mudança que eles, tanto física quanto química, à medida que ele começa a sofrer secagem, ou até a coleta de uma amostra, que ele vai secar mais rapidamente ainda. E o que é o mais comum? Você tem um grande aumento da decomposição e uma retração do tamanho com a secagem. Isso vai fazer em subsidência. A palavra subsidência do terreno, se você fizer uma drenagem artificial dos ristossols, ele vai fazer subsidência. O que é subsidência? O nível daquela paisagem, daquele ground, daquele solo, vai baixar. O volume daquele solo vai diminuir. E isso é uma coisa dramática de se ver, tanto a curto prazo, quando você coleta uma amostra, como eu te falei, quanto a um prazo intermediário, quando você faz drenagem artificial, especialmente se você começar a cultivar aquilo, passar um arado, ou começar a plantar hortaliça, ou qualquer coisa lá, você vai ter uma maior decomposição orgânica. Então, o uso desses riscos ao sol é limitado, por quê? Mesmo você está falando, da maioria das vezes, de locais que são encharcados. E ninguém quer ter uma casa construída num pântano. Né? Ou seja, se você quiser cultivar isso, você vai ter que fazer drenagem, que não é uma obra muito cara, mas também não é muito barata de se fazer, especialmente se a área for grande. Vamos mostrar uma foto depois do que vem a ser essa drenagem, para quem não está acostumado. Mas é uma prática comum de você fazer. Aliás, nos Estados Unidos, na região onde eu estudei, em Ohio, mas toda aquela área lá do norte dos Estados Unidos, você não consegue produzir agricultura praticamente se não fizer drenagem artificial. E do organossolo, a drenagem é até mais simples de se fazer, porque você não tem que fazer tanto cálculo, basta escavar um canal, mas sem drenagem você não consegue cultivar. Aqueles solos lá, quase todos eles encharcam, ao contrário dos daqui, especialmente os mais argilosos lá. Então, não é recomendável fazer estrutura. O que é estrutura? Construir casas, prédios e até estradas em cima de organossolo, elas são complicadas, porque ele vai ter essa instabilidade dimensional que a gente mencionou. Às vezes, você não consegue corrigir o pH dele. Então, se o pH daquele negócio for 4, aí você faz um teste lá de alumínio e fala, o alumínio é quase zero. Mas todo o resto lá é aquela acidez titulável pH 7, e você joga carbonato, as plantas até absorvem o cálcio, mas o pH não vai subindo, ele continua meio ácido, então não é toda planta que vai crescer lá. Ele pode ser usado, a tufa pode ser cortada, seca e usada como combustível de baixa qualidade. Então não é uma coisa que é usada em usinas, é usada por gente pobre para esquentar a casa, por exemplo. Mas você planta hortaliças, tem gente que vende como substrato para planta, para crescer plantas em casa, e está começando a ser usado como adubo orgânico e o organo mineral também. Então, quando eu fui uma aula de campo com o Dr. Smack, nos Estados Unidos, a gente foi numa área de ristossols. Então, era uma área grande. Uma área grande quer dizer assim, você fica meia hora de carro correndo lá para chegar naquele local.
né, e você vê aquele solo preto para tudo que é lado, sendo cultivado, vê os canais de drenagem, aquela água escura correndo dali, sabe? Mas eu lembro que ele mostrou aqui, o nível do terreno era mais ou menos uns 40 centímetros, há uns 10 anos atrás, 40 centímetros mais alto. Então, essa matéria orgânica, uma vez que é drenada, vai decompondo, e uma vez que ele fica, que ele baixar daquela espessura requerida para ter o horizonte ístico lá, ele já não pode mais ser ristossol. Então, ele vai virar um inceptissol, vai virar digamos, um cambissolo, em mudança para outra coisa. Então, eu lembro que eu fui nessa área que o natural dela é ristossol, mas uma vez sendo cultivado, sendo drenado, aquela matéria orgânica vai se decompor e com o passar de pouco tempo, às vezes, ele vai deixar de ser ristossol e vai ter que ser inceptissol. E à medida que passar o tempo, ele vai ter menos carbono ainda. E o uso mais natural desses solos, o natural, quando você vê um pântano, você pensa nisso. É reserva ambiental e como reservatório de carbono, porque tem muito carbono nesses solos. Uma vez você drenar, aquele carbono todinho vai virar CO2 e ir para a atmosfera. Efeito estufa antropogênico, né? Então, vamos ver uma foto aqui da região da Escócia, as terras altas da Escócia. Você vê que aqui é frio. Aí esse jovem está fazendo aqui, usando um instrumento que eles chamam de spade, que aqui a gente chama de pá reta, que é muito bom para você escavar o solo a partir de cima, empurrando com o pé. Então, você vê aqui, ó, que eles estão fazendo, eles já estão coletando isso aqui há um tempo. Olha a água empoçada aqui, o nível do lençol freático. E você vê a vegetação graminosa aqui, não é musgo. Então, o que esse pessoal faz com isso? Tira uns blocos, então, de ristossol, deixa secando, e quando estiver no inverno, eles vão esquentar a casa ou fazer fogo com isso aqui. Mas é um material de baixa densidade. Ele vai contrair, então você pega um volume aqui, digamos, de 10 litros com uma passada, quando ele estiver seco, ele vai ter um volume bem menor. Quanto menor? Até 85% menor. Então, nesse local que eu fui, que nem era ristossol, era gleissol aqui, ó, mas tinha muita matéria orgânica, a gente coletava as amostras do solo no cilindro volumétrico para fazer densidade do solo. Quando coletava era assim, depois que saía de 100 graus na estufa por 24 horas, ele saía mais ou menos desse tamanho. Era preto, saía cinza e com esse tamaninho aqui. Professor, Oi. mas mesmo que isso seja um uso para esses solos, essa prática com o tempo ela não pode levar à degradação dos solos nessa região, né? Mesmo porque demora, quanto tempo que vai demorar para esses solos se recomporem, né? Então, eu Sim, lembro mas... disso porque Uhum. uma vez o professor Carlos Schaefer, ele comentou que em Diamantina, em algum lugar, alguns organossolos na região de Diamantina, eles estavam tendo esse problema porque o pessoal estava usando os solos lá de turfa para hortaliça. E como estava Uhum. usando compulsivamente, ia levar à degradação dos solos e a capacidade deles estocarem carbono, que é uma das principais, seria uma das principais serviços ambientais, né? Mas não existe uma política de controle, alguma coisa assim, não? Olha, existe esse tipo de coisa. Existe o risco. No caso da Escócia, aqui eles até fazem um estudo para ver quanto por uma paisagem dessa aqui você vai extraindo, quanto que ele vai repor. Então, tem gente que calcula, é 4 centímetros de solo por ano que repõe. Essencialmente, a resposta para a sua pergunta é a seguinte: você pode fazer um manejo disso mais regular, de maneira que as pessoas extraiam aquilo, e a natureza reponha, que é um recurso renovável. Por outro lado, eu tenho que ver também que quem faz esse tipo de coisa aqui não é gente que tem muito dinheiro, sabe? E Uhum. aí você restringir uma atividade econômica do pessoal que já é dos mais pobres da região, por exemplo, geralmente não dá certo. Então, mas também Verdade. não é uma coisa que é em grande quantidade, sabe? Porque esses locais não têm um acesso muito fácil. Mas é um uso que é tradicional, que já faz há milhares de anos, Entendi, tá? entendi. Então, vamos ver o que ocorre mais ou menos quando você começa a aumentar a decomposição do material de solo rístico. Essa tabela está copiada do livro do Bill, não copiei ela toda, mas tem aqui o principal. Então, aqui tem as propriedades, e aqui tem os 3 tipos de material de solo orgânico, que a gente viu. O menos decomposto é o Fabric, o Sapra, que é o mais decomposto, pelo aquele teste, né, de esfregaço,
e o Rem, que é aquele intermediário. Então, os teores de carbono orgânico aqui, ó, 37, 35, 31, eles vão baixando à medida que o material se decompõe. Decomposição orgânica implica que você está perdendo o carbono, que vai sair como CO2 ou com outro gás, digamos, metano, e ele vai, o material vai perdendo carbono e vai ficando mais rico em oxigênio. Então, quanto mais ele decompõe, mais oxidado ele vai ser, vamos dizer, para ter mais oxigênio naquela matéria também. O teor de nitrogênio não acontece isso, olha aqui, ó. Ele começa com 1,4, vai para 1,6, vai para 1,8. O teor de nitrogênio vai aumentando, na verdade. Por que aumentando? Porque o nitrogênio, ao contrário do carbono, ele tem um valor biológico bem mais intenso. Todo organismo precisa de carbono, mas o nitrogênio é aquele nutriente que os organismos, especialmente os micro-organismos, eles tentam preservar. Eles têm a sua própria economia, vamos dizer assim, de saber que aquela molécula é nobre e eles precisam dela para suas proteínas. Então, o nitrogênio ele é perdido numa taxa que é menor que a de carbono. Então, você vê que o teor dele vai aumentando. É o que ocorre também com a compostagem orgânica. Você começa a fazer, curtir aquele esterco, digamos, e o teor de nitrogênio dele vai aumentando, de fósforo vai aumentando, porque o carbono vai indo embora com a decomposição. O resultado disso é que a razão CN desse material vai diminuindo. Então, ele começa com um valor relativamente alto de 28, vai parar aqui em 21. Né? O teor de celulose vai baixando também, ó, 23, 22 a 16. O pH vai aumentando nesse tipo de material. E olha aqui, a CTC é algo que a gente pensa geralmente em CTC, a gente sempre pensa em argila, mas qualquer material pode ter uma CTC. A CTC é uma capacidade de troca de cátions, retenção de cátions, qualquer material tem. Então, você pegar plástico moído, vidro moído, farinha de mandioca, macarrão podre, qualquer coisa, vai ter uma capacidade de reter e trocar cátions. É uma propriedade que é definida funcionalmente no laboratório. Então, quando você faz a CTC, a pH 7, expressa em base de peso, ela não muda muito com a decomposição, vai aumentando um pouquinho, de 83, 88, 101, mas com a contração do material que vai tendo, o aumento dessa CTC, quando você expressa em centimol de carga por litro, ou seja, porque você faz seu teste com aquela colherinha volumétrica, em vez de pesar a sua amostra de solo, aí o aumento que você vai ter da CTC é brutal, que vai mais de quase 4 vezes esse aumento da sua CTC. Olha a densidade do solo. 0,02 grama por centímetro cúbico. Vamos botar aqui, ó. 20 gramas por metro cúbico. Não, metro cúbico não. 20 gramas por litro de material. Então, você pega um cilindro de 1 litro desse material, vai pesar só 20 gramas. E vai de 0,02 a 0,08. São números aqui dos Estados Unidos. No Brasil é um pouco menos. EMIC, 0,07, 0,18. E o SAPRIC, que é o mais podre de todas, 0,1 a 0,3. Isso é uma densidade extremamente baixa. É o que a gente viu naquela foto lá da primeira abertura do slide, que o material é muito poroso. Isso resulta uma densidade bem baixa. E o nosso solo tem uma densidade lá, tem uma densidade que é bem maior que 0,3. No caso, aquele que eu mostrei da foto lá, a densidade medida dele foi 0,45, que ele já está no SAPRIC. Mas o que significa isso? Vou dar um exemplo. O que significa isso na prática? Um dia eu estava andando aqui na região de Lavras, no local que é latossolo e argissolo, bem duro, bem pobre, como vocês gostam de fazer, e fui chegando perto do rio. E quando eu cheguei no rio, né? No rio não, antes de chegar no rio, na verdade não era nem um rio, era simplesmente um local mais encharcado. Aí eu fui andando, daqui a pouco eu pisei e afundei até o joelho. Minha perna afundou até o joelho. Por que ela afundou? Porque eu estava pisando na parte de um fibriste desse que tinha uma densidade baixíssima. E aquela vegetação lá, graminosa crescendo, o decompõe fica um negócio de densidade baixíssima. Você pisa nisso, você afunda. E eu dei sorte que eu ainda consegui pegar minha bota de volta. Mas voltou tudo preto. E é claro, você pode imaginar que depois, no fim do dia, eu descobri que eu tinha uns 300 carrapatos. Aí eu não botei o detalhe que isso foi na estação
seca, foi em pleno inverno, já sem chover há meses, mas ainda tinha uma drenagem naquela posição, porque a água da paisagem vai para lá, para gerar esse solo, um negócio desse é difícil de você até amostrar. É difícil você chegar perto dele, abrir um buraco, tudo é difícil com esse tipo de solo. E sem contar, é claro, aqueles outros probleminhas que o pântano tem, mosquitos, mutucas, cobras. Vamos ver o que é o baiú. Olha que paisagem, com essas árvores, e isso aqui, e a lâmina d'água. Nossa, aqui vai dar um vaciste. Mas é no estado da Louisiana, aqueles estados mais ao sul lá, onde tem Louisiana, perto daquela cidade mais conhecida deles, que se chama Nova Orleans, ou New Orleans, que é o local onde nasceu a música de jazz, o blues. Esse local aqui, imagina a quantidade de jacaré, mosquito, sapo, lagarto, cobra, tudo que é tipo de coisa ruim que você imaginar, tá aqui. E ainda assim, é um local que tem o seu uso, então o pessoal gosta de vir aqui pescar, gosta de caçar jacaré para fazer sapato depois, etc. Mas se você quiser utilizar um negócio aí, você vai ter que fazer não um baiú, mas um local que não seja arborizado como esse aqui, você vai fazer um canal de drenagem. O que vai ser um canal de drenagem? Está aqui uma foto da internet, ó. Você vê que o solo tem uma cor bem brunada, bem marrom, mas é um organossolo. E o canal de drenagem simplesmente é um canal aberto aqui, pode ser escavado com um trator, mas ele tem que ter um declive para que a água acompanhe o terreno. Então, não basta você passar o trator, você tem que ter um levantamento planimétrico daqui, você tem que ir acompanhando para ver se o declive está certo para a água descer. Se a água empoçar, não adianta, então ela tem que fluir na direção da drenagem do terreno. Então, isso aqui você vê que é um ristossol drenado e está sendo cultivado. E lá nos Estados Unidos, não sei se isso aqui é plantio direto ou não, tem muito resíduo, mas lá, como é muito frio nesses locais, você não consegue cultivar o ano todo. Aqui no Brasil, você poderia cultivar isso aqui o ano todo, não precisa nem de irrigação, que a água já está no terreno. Mais uma vez que você faz isso, você vai ter a subsidência. Então, esse camarada aqui nessa estação da Universidade da Flórida, que vocês podem não saber, mas a sigla dela é UF, ou eles gostam de falar UFLA, ou seja, UFLA. Então, às vezes você procura UFLA na internet, você vai parar na página da Universidade da Flórida. Então, aqui, ó, esse era o nível do terreno no ano de 1927. Aí o terreno foi drenado, como você está vendo aqui, e nem precisa ser cultivado. Basta ele ser drenado, que a decomposição orgânica vai ocorrendo e o nível do terreno vai baixando. Então, você vê, às vezes, casas que foram construídas com a fundação, né, e o terreno foi baixando, a casa continuou no seu nível, e as pessoas tiveram que construir uma escadinha para subir e chegar na casa. Você vê a cor aqui escura do solo orgânico. Na região de Brasília, que é onde eu moro, tem locais de ristossolo lá, as partes mais baixas da paisagem, que é menos drenado, tem aquela vegetação de cerrado, ou aquela não chega a ser uma vereda, mas uma vegetação, onde você começa a ter bastante água, a vegetação começa a ficar exuberante, seja ela arbórea ou graminosa. Então, você tem uns ristossolos, ou vamos dizer, uns organossolos na região de Brasília, que tem alto teor de carbono. E às vezes vem a estação seca, e estação seca não é a mesma todo ano, você tem estações secas que são mais fortes num ano e mais fortes no outro. Quando tem uma estação seca muito forte lá na região de Brasília, alguns desses solos pegam fogo. Eu não estou dizendo que alguém taca fogo neles, não. Pode muito bem tacar fogo para queimar lixo e tal. Mas o fogo começa a se alastrar por baixo do terreno. E o lençol freático baixa tanto que aquele material fica pegando fogo, às vezes, por meses. Então, você chega naquele local, tem aquela fumaça saindo, você não vê fogo, mas ele está queimando por baixo. E é impossível de você apagar aquilo. Quantos caminhões de água de bombeiro você usaria para apagar isso aqui, por exemplo? Você não tem como fazer isso. Então, se não chover, ou se você não fazer um desvio de um rio para alagar aquilo, vai ficar pegando fogo por meses. E fica aquela condição de fumaça. Então, eu já ouvi falar, isso acontece no Rio Grande no Santa Catarina também, às vezes, mas em Brasília, eu vi isso acontecer. Bom, aqui na região de Lavras, a foto que vocês viram no início foi da tese do Eduane aqui, ó. E ele pegou
6 solos dessa região com altitude variava de 800, 900, 1.240, 1.480, 1.710 e até 2.050 metros. E à medida que vai subindo essa altitude, o teor de carbono orgânico desse solo ia aumentando. Aqui de 800 a 1.240 ele sofreu um aumento, mas daqui para cá ele sofreu um aumento bem maior. Então, aqui, esse último solo aqui é uma altitude de 2.050 metros. Eu nem fui nesse local aqui porque não deu tempo, mas o Pezão foi coletar. Eles tiveram que pernoitar aqui nesse local de noite, que era chegar com o carro de tração nas 4 rodas, e era muito frio, morreram de frio a noite toda. Eles descobriram esse solo aqui. O teor de carbono dele, aqui na superfície, é 19%. E em 1 metro de profundidade ainda é 7%, então é de carbono muito alto. A densidade dele é 0,45 gramas por centímetro cúbico, é muita coisa. Mas esse aqui já tem um teor alto, mas vamos focar nesse aqui. Você pode ver que ele tem uma tonalidade mais escura do que os outros, justamente pelo carbono. Na lâmina de micromorfologia desses solos, você já vê aqui, estão os mesmos, na mesma ordem. Então, aqui, os de altitude mais baixa, você está vendo uma cor do material de solo, esse alaranjado aqui, que vai ficando progressivamente mais escura à medida que o teor de carbono vai aumentando. Você vê o padrão de estrutura de solo, isso é só tudo solo de vegetação nativa. E aqui fica mais evidente, ó. Nessa altura 1.480, isso aqui já é bem mais alto que Lavras. A Serra, Lavras dá 900 e poucos metros. A Serra de Lavras dá 1.230. Isso aqui já começa em 1.500, na região de Aiuruoca. Então, você já começa a ver pedaço de material orgânico grande aqui, vai ficando escuro. E quando chega aqui nesse folieste, aqui você já está com... Até na lâmina ele fica preto. E você não consegue ver direito. Você não consegue ver o tipo de argila que tem aqui, ver todas as coisas que a gente estuda em micromorfologia do solo, de estriamento de argila, domínios orientados, nada disso você só vê. Você só vê a tonalidade opaca da matéria orgânica. E às vezes raiz aqui. Então você está vendo uma raiz viva, que é um detalhe, na verdade, dessa feição aqui. Essa é a raiz aqui, viva, que foi mostrada, crescendo no meio desse poro grande aqui, ó, e está aqui um detalhe dela microscópico. E tem muita feição de bioturbação, né, professor? Oi? Tem muita feição de bioturbação, né? Tem muito canal também. Sim, tem. Mas a feição de bioturbação você tem praticamente em todos os solos do Brasil. Sim. Todos eles você tem um clima úmido e tem matéria orgânica suficiente para ter uma boa bioturbação. E já encontrei em locais que eu não esperava. Mas ela é bem forte mesmo aqui, ó. Então, essa estrutura granular fina aqui, ó, muita gente atribui a bioturbação. Olha o tamanho desse resíduo orgânico aqui, ó. É cheio de solo dentro dele. Mas vamos seguir. Esses solos, o folieste. Então, se você está procurando organossolo aqui no Brasil, você vai ter organossolo fólico, que é esse que a gente classificou, ele deve categorizar como folieste na Soil Taxonomy. Lembrei, está numa altitude grande, então a temperatura é muito baixa, mas não ocorre em qualquer lugar, ele ocorre nas partes baixas da paisagem. Então, lá naquele morro a 2.000 metros de altitude, você tem áreas por onde a água flui, e lá cresce uma floresta que alimenta essa matéria orgânica que vai se juntar aqui. E o folieste, ao contrário dos outros centivídeos, tem uma maior presença de material de origem mineral, que é a decomposição da rocha. Então, você vê aqui essas áreas amareladas, são grãos de areia de quartzo. E esse camarada aqui bonito no meio, com xadrez aqui, ó, com esse padrão cruzado, é um grão de feldspato. São os famosos feldspatos, que são os principais componentes das rochas ígneas que a gente tem. Então, esse camarada aqui está preservado. Não é fácil você encontrar um grão de feldespato desse tamanho num solo que não é de altitude dessa. E aqui o intemperismo desse mineral, desses grãos minerais é menor porque a temperatura aqui é menor nesse local. Então, faz muito frio. Eu acho que o pessoal realmente pegou, quando eles foram mostrar isso aqui, eles pegaram a temperatura abaixo de 0. Foi inverno. Você tem que ir num lugar desse, amostrar no inverno. Geralmente a gente só mostra solo no inverno. Mas nesse tipo de lugar é mais essencial ainda, porque se você for na época chuvosa, você não consegue andar num lugar desse.
E você não consegue nunca ter, digamos, um dia que não esteja chovendo ou que não esteja neblina nisso aqui. O interessante desse material de solo aqui que você está vendo, então, você vê que o teor de areia dele não é pequeno, você tem grãos de areia grosseira aqui, ó, a escala de 1 milímetro, você tem muita areia grossa nesse solo, tanto de quartzo quanto de feldspato. Esse detalhezinho que você está vendo, ó, essas fibrinhas aqui são muscovitas, são micas. Mas para fazer a análise textural disso aqui, ele fez a análise de todos aqueles solos, todos eles dispersaram com aquele extrator que a gente usa, hidróxido de sódio e tal, mas esse aqui não dispersava. Então, quando ele fazia, pela análise rotina que a gente faz para a textura de solo, dava teor de areia de 100%, ou seja, nada desse solo aqui dispersa com hidróxido de sódio, agitação 16 horas, nada. Nada, e você só conseguiu fazer depois de oxidar com hipoclorito de sódio, com água. Ele tentou fazer com água oxigenada 30%, não oxidou esse material. Teve que ser com hipoclorito de sódio a temperatura de 100 graus. 100 graus não, 80 graus, em banho-maria, durante dias para fazer isso. Essa é a areia de um solo desse que você dispersa. Ela vem toda preta. Então, você põe lá 10 gramas de solo, dispersa, e quando você coleta, dá o quê? 10 gramas de areia. Nada dispersa. Mas aí, depois de cozinhar com hipoclorito de sódio, você tem uma areia clara, que é aí que você vê os grãos brilhantes da mica, tudo. Então, até a análise de textura de um solo desse é difícil de fazer. O ristossólido também tem uma importância na arqueologia, né? E com fertilizante, a gente vai ver aqui. Então, vou mostrar já com uma foto que é um pouco dramática, mas não é tão dramática assim. Isso que você está vendo aqui é um homem que foi sacrificado, foi enforcado num sacrifício ritual há uns 2.000 anos atrás e jogado na turfa, no bog, na Dinamarca. Como é que descobriram isso? As pessoas escavando, pessoas pobres escavando a turfa na Dinamarca, que na década de 40 não era um país muito rico. Os fazendeiros cortavam a turfa para usar como combustível e encontravam esses rostos aparecendo ali. Chamava a polícia, o pessoal via que era um crime e tal. Mas depois viram que não, o carbono desse homem aqui, ele é de 2.000 anos atrás. O carbono desse couro, dessa corda. Então, isso aqui é arqueológico. Mas olha a preservação dele. Esse corpo não se decompôs. Por que não se decompôs? Porque ele estava em cima do bog. Um local que era hidromórfico, a decomposição da matéria é muito lenta, é ácido, tem pouco nutriente, e o que característico disso é que a carne e a pele são preservadas, escurecem, a barba do camarada está vermelha, você vê que ele era ruivo, mas os ossos ficam esponjosos. Então, se você digitar aqui no Google Bog Bodies, vai aparecer um monte são milhares desses corpos que aparecem nesses locais. Esse aqui é o mais usado para divulgar, porque, ao contrário dos outros, esse tem uma expressão pacífica. Os outros todos têm expressões horríveis, né, que foram sacrificados. Bom, você também usa, então, o ristossólido tem uma importância na arqueologia. Às vezes também se encontra fósseis de outros organismos. Oi. Só fazendo um gancho nessa questão dos cadáveres aí, eu lembro que quando eu vi isso, eu fiquei muito surpreendida, e eu não sei quem comentou, se foi algum professor nos Estados Unidos, ou se foi o professor Carlos, que por causa dessa questão dos cadáveres que não se decompõem, você tem uma linha hoje em ciência do solo que é meio que focada na questão de localização dos cemitérios, porque em alguns países a questão da decomposição dos corpos ela começou a ficar problemática. Então, tem uma parte da ciência do solo focada nisso, que eu achei bem interessante. Sim, isso é um problema em todo tipo de solo. Mas, no caso aqui, esse é restrito aos ristossols, essa preservação aqui. Nos outros, geralmente tem decomposição, então se você fizer... Quando eu estava nos Estados Unidos, teve um escândalo. Nunca vou esquecer isso. Esse escândalo era o seguinte, era uma empresa que fazia cremação, e as pessoas pagavam a cremação, né? Só que depois descobriram que o pessoal da empresa pegava o dinheiro, não cremava os corpos, iam enterrando em umas covas coletivas e davam umas cinzas qualquer para as pessoas, para a família.
E quando descobriram, já tinham enterrado, tipo, assim, milhares de pessoas ilegalmente naquele terreno lá. Que absurdo. E aí a expressão que eles, eu nunca vou esquecer a expressão que eles usaram, que era body soup, para descrever o que era o solo daquele local. Ai. Mas não era um ristossol. Eu Uhum. agora, recentemente, eu fui editor de um, não revisei, eu fui editor de um artigo de um polonês que ele pegou o estudo dele era analisar os solos de cemitérios do sul da Polônia, que incluía cemitérios judeus antigos, cemitérios de guerras anteriores, mas também da Primeira Guerra, da Segunda Guerra e até o cemitério onde os nazistas espalhavam as cinzas de Auschwitz. Então, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida foi trabalhar com esse artigo. Mas, de novo, no sul da Polônia. E E não tinha ristossol lá. Ah, tá. Entendi. Eu ia perguntar quais solos que predominavam lá. Não tenho tempo de falar, mas depois eu até posso te mandar esse artigo. Tá? Ok. Então, vamos lá, produto comercial. O brasileiro tem uma infinita capacidade de inventar coisas para uso como fertilizante. Então, tem gente que começou a usar tufa, material de tufa, pega aquilo, seca, desagrega e vende direto para ser usado como substrato para planta ou para botar em numa produção mesmo de café. E às vezes pega esse material, que ele tem uma grande capacidade de troca, né, como vocês viram, e você põe fertilizante mineral aqui e faz o que se chama de organomineral. Então, esse aqui, você deve ter visto, acho que a Emeline não deve estar aí mais, mas isso aqui é a plantação de café da tese dela. Então, isso aqui é adubado com fertilizante organomineral. Uhum. Eu E lembro. aparece, depois a gente coletou e fez a micromorfologia disso, e aparece os restos orgânicos, que eu lembro que era um fertilizante organomineral feito à base de turfa. E você encontra esse resto de turfa ainda no meio da matriz do solo. Esse é o tipo de feição que eu nunca tinha visto em nenhum outro tipo de solo. Você vê muito bem o tecido celular aqui espalhado, mas ele é umificado, ele é parcialmente decomposto, mas isso não é uma coisa que você encontra no solo da vegetação da floresta que está exatamente ao lado. Então, isso aqui é o resto do fertilizante organomineral. Então, essa foi a parte que a gente viu de ristossols. E a gente pode ir para os próximos, o terceiro na ordem da chave, que são os spodossols, que tem o seu mnemônico, seu elemento formativo, ODS. Vem aqui do ODS e o S, e em russo significa literalmente cinzas de madeira. Por que isso? Nós vamos ver. Quem são os solos, os spodossols? Então, ele não vai ter nem o permafrost, nem o horizonte ístico, mas ele vai ter um horizonte que chama de spodic. Não vai ter horizonte ardídic ou candic até uma profundidade de 2 metros. E se por acaso o horizonte spodic existir, mas estiver abaixo de 2 metros, você vai classificar esse solo como antissol, especialmente como quartzo epizemens, o nosso famoso neossolo quartzo-arênico. E eu sempre ouvi essa história que o que a gente chama de neossolo quartzo-arênico, todos eles, na verdade, eles simplesmente são giant podzols. Ele vai ter um horizonte spodic que vai ocorrer uma profundidade abaixo de 2 metros, pode até ser 20 metros, mas ele tem que ter em algum lugar esse material. E o que é esse material? O horizonte spódico, ele tem pelo menos 85% do seu volume, e isso aqui é visto no campo, no perfil, com uma figurinha que mostra volume. Então, você faz uma avaliação visual disso aqui, sabe? O spodic material, ele é formado por, olha a definição, material amorfo, ou seja, a parte mineral não tem estrutura cristalina e tem uma parte orgânica também, ativo. E a diagnose dele é complexa. Se pegar aqui Expressão e Taxonomy, eles têm uma página inteira para falar dos critérios para definir o que é o Spodic Horizon. Mas como, de maneira mais simples, vamos dizer assim, ele é ácido, pH tem que ser abaixo disso, o teor de carbono tem que ser acima de 0,6%, e o extrato oxálico dele é forte. Ele tem uma cor forte, escura. Ou seja, se você tratar aquela amostra de solo com ácido oxálico, vai sair um material de cor escura.
E o critério está lá, não vou falar dele agora. Esses espodossolos vão englobar, esses solos são um dos primeiros a serem descritos na Rússia, chamados de podzols, que era uma palavra que era usada em outros sistemas de taxonomia brasileiro, inclusive o mais antigo brasileiro, mas também nos americanos usavam. A palavra russo vem, zol primeiro é cinza, e o pod significa de baixo. Isso aqui se referia a algo que estava debaixo do horizonte E. Então, na Rússia, esses solos tipicamente têm horizonte E. O termo espodossol destaca que ele tira a ênfase que você dá do horizonte E e põe a ênfase no horizonte espódico, porque ele que é o diagnóstico. Então, a maioria das pessoas, quando vê um podzol, ela vai focar, a primeira coisa que chama atenção é o horizonte E. Mas nem todo espodossol tem horizonte E nem todo horizonte E está num podzol, no espodossol. Então, onde é que esse solo vai ocorrer em uma maior quantidade? Esse é o primeiro tipo de solo para o qual eles criaram o conceito zonal. Zonal ele vai ocorrer numa certa região da Terra. E depois foram ver, não, ele não é zonal, ele não ocorre só ali na região da Sibéria, dos Urais, do norte do Canadá, ele ocorre em vários outros. Mas ele vai ter uma predominância na zona boreal, perto do Polo Norte, onde tem floresta, se não tiver floresta, você não vai ter aquela matéria orgânica. Ocupa mais ou menos 2,5% da superfície terrestre do planeta. E ocorre também na América do Sul. E, se não me engano, acho que na Venezuela deve ter. Esses aqui, tem uma boa área de espodossol na Venezuela. Na Flórida, por exemplo, que é um local dos mais quentes que você vai ter nos Estados Unidos, eu acho que é o solo mais comum que tem no estado da Flórida, com 3 milhões de hectares. E aqui tem um site onde você vai ver os mapas de solos da Flórida, você vai ver os diferentes solos que tem lá, mas tem uma grande ênfase no podzol, o espodossol é o primeiro que vai aparecer. Então, esses espodossols, a formação do espodossol vai ser favorecida em 3 condições básicas. O clima é mais frio, então ele vai ser pelo menos cool temperate, o temperado frio, que aí você está falando aquele clima lá de Nova York, de Ohio, de Michigan, pelo menos. O material de origem daquele solo tende a ser, vai dar um solo arenoso, então, vou dizer, são rochas sedimentares arenosas, ou rochas ígneas ácidas. E uma coisa que é característica ele está com a vegetação, que é especialmente conífera, pinheiros, né, araucárias, vamos dizer assim, que vão produzir os ácidos orgânicos de baixo peso molecular, criei essa sigla aqui para ele, que vão fazer que vão ser importantes no processo de podzolização. E eles costumam ocorrer também em grotas, ou seja, em reentrâncias ou cavidades do terreno, partes mais baixas do terreno, onde você vai concentrar o fluxo de água e onde o ar vai ficar mais frio. Então, como regra geral, à medida que a altitude do terreno vai aumentando, a temperatura média anual vai baixando. Então, você sabe, se você for lá em Campos do Jordão, vai ser muito mais frio do que ali embaixo no vale, onde é Pindamonhangaba, por exemplo. Ela explica pela diferença de altitude. Mas uma vez que você está naquela altitude, o ar mais frio vai para... durante a noite, durante o dia, ele vai ser, você sabe, o ar mais frio, mais denso, ele vai se concentrar nas partes de menor altitude, que vai ser ali, nessas chamadas grotas, ao longo das linhas de drenagem, pequenas cavidades. Esses espodossolos, eles vão ser os solos os mais marcantes quando você encontra no campo. Então, tem aqui umas imagenzinhas que eu baixei da internet, né? Então, ele mostra aqui um horizonte O, parcialmente, acho que é bem, esse I aqui significa que ele tem muita matéria orgânica fíbrica ainda. O horizonte E é branco. E aqui o horizonte BHS e o BS. Então, o que vai te chamar a atenção, em primeiro lugar, é a faixa branca, mas o que é importante não é o branco, é isso aqui. O horizonte B, que ele geralmente é bem... Ele não é aquele horizonte laminar, ele tende a ser irregular, ondulado. E aqui o C. Essa outra imagem ainda mais dramática, então você vê aqui um horizonte O, um horizonte A, que não é muito
Aqui o horizonte é bem mais branco que esse. E aqui o horizonte BS. Já está vendo aqui, ó. Pode ser BS ou BHS. A gente vai ver o que é isso. E tem vários outros horizontes aqui embaixo. Inclusive, um desses aqui deve ser o que eles chamam de Plastic. As cores variam muito, então, em termos de cor, ele é uma coisa muito marcante. Eu encontrei também, tem um livro só sobre os podossoros desse pessoal da Amazônia, que botaram essa foto muito bacana aqui, né? Aqui você vê nesse solo, você vê uma tonalidade avermelhada que você não vê nesse aqui. Por que isso? Quem dá a cor amarelada ou avermelhada, você já sabe, são aqueles óxidos de ferro. E nesses solos da Amazônia aqui, os espodossolos lá, que vão ter uma classificação, uma definição muito parecida com o que a gente tem na Soil Taxonomy, eles são notoriamente formados sobre sedimentos arenosos, que eles chamam lá da formação alter do chão. Então, aqui você já não tinha quase ferro nenhum para começar. Então, o que desce aqui é matéria orgânica ligada a alumínio. E aqui você vê que é uma matéria orgânica que vai ser ligada a alumínio e ferro. Mas vamos falar disso agora. O que é isso? A formação dos espodossols, sua pedogênese, ela vai se dar pelo processo, ou por uma série de processos complexos chamada de podisolização. Isso significa basicamente o quê? Mobilização, ou seja, um material estava parado lá numa boa, sendo feliz, aí ele é mobilizado por uma substância orgânica, e uma vez se torna móvel, ele vai embora dali. E quem vai embora? Ferro e alumínio. E provavelmente sílica, em vários casos. De onde vem esse ferro e alumínio? Vem dos minerais primários ou secundários que compõem aquele solo lá. E ele estava nos horizontes O, nos horizonte A, no horizonte E. No E é onde esse processo de mobilização e mobilização se tornou mais forte. Então, esse ferro e alumínio e a matéria orgânica, eles se complexam e descem dali com tanta intensidade que aquela camada de solo fica branca. No A, isso pode ocorrer também, mas não num grau tão forte que ele perca a cor escura. Quem vai causar isso? Os ácidos orgânicos de baixo peso molecular. Quem são esses camaradas? Bom, em primeiro lugar, você sabe o que é um ácido orgânico. Vai ter uma cadeia ligada a um grupo carboxílico, que tem aquele grupo C, dupla O, ligado a um OH. Os ácidos orgânicos, eles todos têm uma capacidade de se ligar a cátions metálicos. Isso inclui ferro, alumínio, mas também vai incluir sílica, que não é exatamente um cátion metálico, vai incluir o próprio fósforo. Eles se ligam a qualquer coisa. Mas quando eles são de baixo peso molecular, eles são muito mais móveis e muito mais fáceis de formar uma substância, uma coisa que se chama em química de quelato. Então, vamos pensar num ácido carboxílico comum, ácido acético. Ele tem um CH3 ligado a um COOH. Então, um ácido de baixo peso molecular. O ácido acético, então, é aquele do vinagre que as pessoas conhecem, ele é bem ácido. Ele se liga por exemplo, a cálcio, você faz o acetato de cálcio que a gente usa na nossa análise. Mas quando a gente fala de ácido orgânico de baixo peso molecular, nós estamos falando de ácidos que, além de ter um baixo peso, tipo, ele só tem 2 ou 3 carbonos, ele é diferente porque ele não tem uma carboxílica, um grupo carboxílico só, ele tem, às vezes, 2. Então, o ácido oxálico, ele é 2 carbonos, e cada um desses carbonos, na verdade, é uma carboxila. Então, cada um deles tem uma dupla O e tem um grupo OH que protona e é capaz de fazer uma ligação dupla com, por exemplo, um cálcio ou um ferro, um alumínio, que chama de quelato. Então, tem a ver com a quelícera, com aquela pinça do caranguejo. Ele pega o cátion ali no meio e aquele cátion fica mobilizado, fica preso naquela substância orgânica que é pequena, então ela flui muito fácil com a chuva. Então, a podisolização, essa mobilização envolve você ter um cátion metálico. Por que ferro e alumínio? Porque são os mais abundantes no solo, mas se acontece com ele, já aconteceu com cálcio, com magnésio, qualquer coisa que tinha naquele solo. Ele é capturado por essa pinça do ácido oxálico, do ácido cítrico, do ácido... Tem vários deles, né? Mas os oxálicos cítricos são os mais conhecidos.
e depois ele é carregado quando chove, lá para baixo. E ele vai ser carregado com o horizonte B. O horizonte B, na verdade, do espodossolo tem 3 tipos. Ele ele tem que ter um acúmulo iluvial de humus. Então, na foto que a gente viu anterior dos solos da Amazônia, você tem um acúmulo iluvial de humus, BH. Porque, como é que eu sei que é BH? Porque ele não tem nenhuma tonalidade avermelhada, vai do branco para o preto. Ou humus e sesquióxido. Então, se você tiver ferro e alumínio, esses átomos vão se ligar naquilo e carregar ele para baixo. Se você não tiver ferro e alumínio, você vai ter um acúmulo iluvial de humus. E você tem 2 tipos de horizonte desse, o BS e o BHS. E a diferença entre eles simplesmente tem a ver com a cor de Munsell. Então, se for valor croma úmido maior que 4, ele vai ser BS, e se for BHS, vai ser 3 ou menos, o valor e o croma deles. E o detalhe é que esse horizonte BS, ele pode ser parte de um horizonte Umbric. Ou seja, não precisa estar no horizonte abaixo de um E. Você pode ter um espodossolo que não tem um horizonte E, tem um horizonte Umbric, que é uma camada de solo escura, ácida, com baixa saturação de base, e lá naquele Umbric você tem um BS. Professor. Oi. Se você está achando que é complicado, é porque você está entendendo. Sim. E se você está achando que está complicado, é que você não viu a definição da Critical Soil Taxonomy, que vai ser umas 2 páginas explicando o que é isso. Mas pode perguntar. Em relação ao valor e croma que o senhor comentou, do BH e do BS e do BHS, tem a ver com a composição da proporção de material úmico e sesquióxidos ou não? Sim, tem a ver, sim. No caso aqui do BS e do BHS, por exemplo, ó, BHS, você vê que tem uma grande influência de úmico aqui. Quanto mais humus tiver, então lembra, a matéria orgânica vai dar uma cor preta, o ferro vai dar uma cor amarela ou geralmente avermelhada, né? Então, quando você olhar uma prancha de cor de Munsell, os valores e o croma mais baixo, mas especialmente o valor, você vai estar só falando do material que é quase preto. Quando você está falando de um croma no valor acima de 4, ele não é tão escuro, e o croma acima de 4, você vai ver um avermelhamento bem maior dele. Então, o BS realmente ele é sesquioxídico, então é um horizonte de argiloviação de sesquióxido, e o BHS ele tem sesquióxido e humus em grande quantidade. Por que o BS às vezes não tem tanto matéria orgânica? Porque ela decompõe com o tempo. E o ferro e alumínio, eles podem precipitar formando, e a gente vai ver isso aí, sesquióxidos amorfos. Então, ele chegou lá ligado digamos, a um oxalato, a um ácido oxálico. Ele chegou lá, mas com o tempo, o micro-organismo come aquele ácido, ele vai embora, mas o ferro fica. Então, ele é transportado para lá numa forma orgânica, mas ele pode decompor e depois formar um depósito amorfo, com nanocristais bem pequenininhos lá, que vai se comportar como óxido de ferro amorfo e vai dar aquela tonalidade mais avermelhada. Ou seja, é difícil sim. Eu estou tentando explicar da maneira mais simples. E lembra, isso aqui foi anos e anos para entender. Quando você é um estudante que está trabalhando, digamos, com física do solo ou com um outro tema qualquer e você tem que estudar uma coisa dessa, você olha esses números, esses índices, aquilo não fala nada para você, porque realmente você não viu aquilo. Mas uma vez que você vai no campo, você vê aquilo, aparece na sua vida de trabalhar com aquilo, você começa a entender o negócio. E ainda assim é difícil, várias dessas coisas eu fui entender preparando essas aulas. Aquela realidade complexa, ela só se fechou numa ideia explicativa na minha cabeça, às vezes há pouco tempo atrás. É um dos motivos pelo qual eu quis oferecer esse curso, porque além dele ajudar vocês, ia me ajudar também. Eu achei que ia fechar um monte de lacunas no meu conhecimento michuruca, porque vocês, não sei se vocês sabem, mas a minha formação não é de pedólogo. Todo o meu interesse acadêmico era em carbono orgânico do solo, em manejo, sequestro disso. Então, a parte de pedologia era uma coisa que era meio que uma água preta para mim, que eu não conseguia ver muita coisa ali. E hoje eu faço mais pedologia do que matéria orgânica, praticamente. Então, no podossol, você vai ter um epipédon que geralmente vai ser o âmbric, aquele horizonte bem espesso, rico em carbono, mas de baixa fertilidade, ou ócric,
que corresponde ao nosso A fraco, um horizonte de cor fraca e pouco espesso. E eles podem ou não estar sobre um E. Você pode ter um horizonte plástico, que apareceu numa das fotos ali que a gente mostrou, que é uma lâmina fina, né, muito rica em ferro e dura. E quando essa lâmina começa a ficar muito espessa, ela vai se chamar de Ortstein, que é uma rocha. Stein já é uma pedra em alemão. Então, ele vai ficar cimentado pelo ferro e pelo alumínio. Você tem vários graus de formação de espodossolos, sabe? E o que a gente viu naquelas fotos anteriores lá, eram espodossolos muito bem formados, em solos que são arenosos. Mas você tem alguns espodossolos que vão ter teor de argila maior. E uma vez que o solo tem um teor de argila maior, ele também vai ter mais ferro e alumínio. E você pode achar, beleza, mais ferro e alumínio significa que ele vai formar um horizonte espódico mais forte ainda. Não, é o contrário. O grau de formação do espodossolo num solo que tem uma textura mais fina, e tem mais ferro e alumínio, é menor. Então, eles não vão ser os solos tão dramáticos que você viu na foto ali. Você vai ver, a identificação deles é bem mais delicada, e eles geralmente não vão ter o horizonte E. Esse camarada aqui, De Koning, a figura dele está no livro do Bill, ele tem uma figura muito interessante explicando o que ocorre. E quando eu li, há 20 anos atrás, não entendi nada. Mas eu entendi agora porque eu encontrei um solo desses, ou pelo menos uma formação, ou visualização, aqui em Lavras. E a gente fez um trabalho sobre isso e a coisa fez sentido. Então, como eu disse, o espodossol bem desenvolvido, ele vai estar no material mais arenoso e com um teor mais baixo de ferro e alumínio. Não mais alto, mais baixo, que é mais fácil dele ser deslocado. A espessura do espodossol, ela varia muito, pode ser até 10 centímetros. Então, tem espodossol formado em clima boreal, e talvez tenha na Antártida também, que tenha só 10 centímetros de espessura. Mas tem alguns horizontes espódicos que tem até 9 metros. Aqui é o exemplo de um da Carolina do Norte. O que é que determina a movimentação ou a precipitação dos quelatos? Vai ser a relação carbono para metal. Quando você tem uma baixa relação carbono para metal, ou seja, o carbono está se decompondo, aí o ferro e o alumínio vão flocular e vão precipitar, formando os hidróxidos amorfos. A gente falava materiais amorfos em solo antes, só que hoje o mais certo é usar essa sigla, SRO, para Short Range Order. Esses materiais têm estrutura cristalinas, mas são domínios cristalinos de baixo alcance. Então, são pequenos cristais, microscópicos mesmo, já são, não vou nem dizer microscópicos, vou dizer nanoscópicos. E eles são facilmente extraíveis por oxalato ácido de amônio. E o carbono, né, nessa análise aqui, ele é extraído por pirofosfato de sódio. Isso está tudo descrito na Keystone Taxonomy, mas não vou focar nisso, não. A fertilidade dos espodossols geralmente é muito baixa. Porque essas bases, cálcio, magnésio, potássio, já foram embora muito antes do ferro e alumínio ser complexado. O uso deles vai depender do grau de cimentação do horizonte V. Então, você tem aqui solos, espodossolos que vai ter uma textura mais argilosa, e vão ter mais atividade de fauna, tem pouca cimentação, e você pode plantar tudo neles. E tem outros que vai ser muito arenoso e vai ter um horizonte espódico cimentado lá embaixo, que restringe muito o uso daquilo. Nenhuma planta vai romper aquilo, nem mesmo implemento agrícola pesado consegue romper. Então, você tem 5 suborders de espodossols, que são baseadas no regime de umidade do solo, ou de temperatura, ou no alto teor de carbono, ou ao conceito central do espodossol, que a gente está vendo aqui nessa outra figurinha. Então, essas figurinhas, elas têm no livro do Bill, e eu busquei algumas ano passado, estou usando elas ainda. Mas, eventualmente, eu tenho receio de eu não encontrar essas figurinhas, aí, de repente, eu tenho que fazer uma coisa dessas. Mas assim é mais bacana de ver. Então, você tem 3 pontas da pirâmide aqui. E aqui você vai ter os 5. Então, você tem aqui o úmido, você tem um alto teor de matéria orgânica e tem aqui o frio.
Então, se você tiver um solo bem úmido, molhado, na verdade, não é nem úmido, é molhado. Encharcado, você tem o acode. Os acordes são os podossolos de regime áquico, encharcado, saturado por água. Se o teor de matéria orgânica for muito alto, o que é isso? Mais de 6% de carbono vão ser os RAMODs. E se tiver um regime de temperatura que é CRIC, de 0 a 8 graus, ou abaixo de 0 graus, GELIC, você vai ter os CRIODs ou GELODs. E no conceito central, os ORTODs. Então, essas são os 5 subordens, e você tem aqui os grandes grupos. De acordes, você vai ter aqui, ó. E aqui, para ser acorde, tem que ter um regime EQUIC, até 50 centímetros de profundidade. Ele pode ter aqui um horizonte RISTIC, olha só. Então, esses camaradas, para ser acorde, ele tem que ter um epipedon RISTIC e tem que ter feições de redoximorfismo. Então, você tem aqui os criaquodes. Então, você vê que, se botar criacode, o aqua que tem predominância taxonômica sobre o regime CRIC aqui. O ALA tem a ver com alumínio, ele é pobre em alumínio e pobre em ferro e rico em alumínio. O frágil, que ele vai desenvolver uma cimentação do tipo fragipan. O plaque significa que ele vai ter aquele horizonte plástico, que é aquela fina lâmina cimentada. Ele pode ser duric também, o fragipan pode ser tão cimentado que ele vira um duripan. Então, esse esborou quando se imerso no balde d'água, esse aqui não. Esse aqui vai arrancar a faísca do martelo. E ele pode ser epi ou endo. Epi é quando o encharcamento é só superficial, e endo quando ele é total. Toda a seção do solo é encharcada. Os rumodes, você vai ter o placo, aquele horizonte plástico. Você vai ter aqui o duripan, o fragipan, e tem um aplo no meio. O gelode só tem 2 grandes grupos, que vai ser alta matéria orgânica, RUME, ou aplo. E os crióides, você tem aquela... Você vai encontrar aqui, plástico, o duripan, o RUME ou aplo. E aqui nos ortóides, você vai ter, pode ser plástico, dúrico, tem um fragipan, ter predominância de alumínio grande, ou seu aplo. Tem que memorizar isso, professor? Não. Claro que não. Então, quando você pensa em espodossol, você olha o mapa de espodossolos no Brasil, que devem... o que a gente chama de espodossol no sistema brasileiro deve ser praticamente idêntico ao que tem no espodossol americano. A área deles é restrita. Mas o processo não é tão restrito assim. Então, esse trabalho aqui, que eu escrevi, mas ele é a ideia desse camarada chamado Adriano Guerra. Esse rapaz tinha feito mestrado na engenharia florestal e começou a trabalhar comigo com a bolsa da FAPEMIG. Ele gostava muito de ir abrir perfil e fazer essas coisas, e descobriu que aquele pinheiral que tem ali descendo o campus, então lá no campus da UFLA, no alto do campus, quando você vai começar a descer a ladeira para ir para o Ciune, tem um pinheiral. Ele gostava de ir naquele pinheiral, e um dia ele chegou, professor, já viu que o solo debaixo do pinheiral ele está ficando branqueado? Ele está perdendo a cor, ficando um solo branco? Não reparei. A gente foi lá e abriu com a enxada e viu realmente o horizonte, a camada superficial desse solo do pinheiral é branca. E na mata nativa do lado é a cor brunada normal do solo formado sob gneiss. Vamos fazer um projeto sobre isso? Falei, vamos. Aí ele escreveu um projeto para o CNPq, mandou o meu nome, o projeto foi aprovado, foi o único projeto de pesquisa que eu consegui aprovar no CNPq, o que eu não escrevi, os outros tudo levava pau. E seria a tese de doutorado dele, só que aí ele não foi aceito pelo doutorado da UFLA, mas foi aceito em Piracicaba e foi para lá. E eu nem ia celebrar o convênio, eu não vou celebrar esse convênio não, porque depois eu tenho que fazer essa pesquisa, eu não dou conta. Falou, não, mas celebra o convênio, a gente usa o dinheiro, compra equipamento, e eu dou um jeito de fazer. E realmente ele veio e fez as amostragens todas em Lavras, em outros locais de Minas Gerais, que tinham o mesmo fenômeno, e foi escrevendo ao longo do doutorado dele, saiu publicado.
E eu não vou falar dos dados, vou só mostrar as imagens. Então, nessa foto aqui, você vê no solo do microscópio o argissolo do campus aqui da UFLA, com a sua cor brunada de guetita, com a sua porosidade, e aqui o solo sob o pinheiral. Então, a cor deles é evidentemente diferente. Você vê que o material mudou muito. Tem umas partes pretas aqui, que é aquela coisa de matéria orgânica, mas essa cor amarelada ou brunada aqui, ó, está desaparecendo desse solo. E realmente a gente via aquela camada esbranquiçenta. Em maior detalhe desse material orgânico, então essa figurinha, essa parte que você está vendo aqui, aparece aqui em maior detalhe, ó. Então, isso aqui é um acúmulo de material amorfo orgânico, mas isso aqui já passa a ser um acúmulo de ferro, uma segregação de ferro. Então, o ferro que você está vendo aqui, esse material esbranquiçado em volta, o ferro foi mobilizado pelos ácidos orgânicos da decomposição da cícula do pinus, foi mobilizado e concentrado em alguns locais, no interior aqui, ó. Então, você teve uma gotinha aqui, e esse detalhe aqui vai aparecer aqui, ó, essas microgotículas de um acúmulo de ferro imerso numa matriz que foi desferrificada pela substância. Então, não foi uma desferrificação de encharcamento de anaerobiose, mas de quelação pelas substâncias orgânicas da decomposição do pinheiro. Aqui em Itabira, você vê a cor do solo sob mata nativa, brunado, e o solo sob o pinheiral lá foi um pouco diferente, ele ficou branqueado no seu interior. Então, você não via muito o branqueamento dele, não era tão evidente, mas o interior desses agregados sofreu esse branqueamento. E aqui uma foto com maior detalhe, essa feição aqui é para onde o óxido de ferro foi migrando, quando a gente viu com a luz polarizada cruzada, ela se tornou opaca, o que significa que esses óxidos aqui são amorfos, aqui no meio. Então, aqui aparece preta porque é amorfo. Os que são cristalinos, a luz ainda atravessa. Então, esse trabalho foi publicado já tem vários anos, mas foi uma das coisas que me fez apreciar mais o tal do espodossolo, foi isso aqui. Professor. E também você vai ter no sul do Brasil esse fenômeno. Oi. Qual que é a idade desse processo? Quanto tempo de plantação florestal? 30 anos. Nossa, muito pouco. Então, o manejo do solo, sabe, ele tem um efeito. A gente viu que o ristossolo, se ele for cultivado, ele pode deixar de ter o horizonte rístico e virar um cambissolo. E, ao mesmo tempo, se você ficar plantando esse pinheiro aqui durante 300 anos, mas isso aí, 300 anos, lá na Europa, você tem floresta plantada lá de 300 anos, às vezes mais tempo que isso, para produção contínua de madeira. Então, isso pode acontecer, você pode formar um espodossol aqui. E não é um espodossol qualquer, é aquele espodossol menos pronunciado que o De Koning lá descreveu em 1980. Então, ele tem um teor de argila maior, você não chega a formar um horizonte álbico, um E, mas você tem essencialmente o mesmo processo num grau que não chega a ser diagnóstico para dar espodossolo, mas o processo existe, podisolização, mobilização de óxidos de ferro e alumínio por quelatos de matéria orgânica de algumas espécies. A conífera é muito dada a isso. Lá nos Estados Unidos e na Europa, você tem muito espodossol. E quando as pessoas vão cultivando aquilo para agricultura, ele deixa ter aquele horizonte E em cima de um horizonte BS, vai misturando e ele vai se tornando um solo brown, ou seja, um solo mais comum, ou seja, ele vai se transformar de novo no inceptisol, um solo que está mudando para alguma outra coisa. Está com desenvolvimento incipiente para se tornar outra coisa. Então, essa imagem aqui, ó, eu estou procurando desde semana passada representações de mapas de solo ou figuras que mostrassem o conceito de Soil Series. E essa figura eu tirei com o meu celular, porque eu não achei na internet, mas ela está numa página do livro do Bill. Ela mostra um bloco diagrama com a representação do terreno, da parte mais alta à parte mais baixa. É o bloco diagrama. E ele tem aqui várias Soil Series mapeadas. Então, isso é mais do que um mapa de solos, é um bloco diagrama conceitual para mostrar a distribuição das diferentes séries aqui. Tem vários, eu vou falar só das 4 principais. A parte alta aqui, que é essa cordilheira, vamos chamar assim, ó, é a series chamada de Colton.
Quem é o Colton? A descrição dele é sandy, skeletal, exotic, frigid, typic, haplorthodes. Então, odds diz podossol, ortic e haplic vem daquele conceito de grupo central, e típic, típic, haplic, ortic. Então, é o normal do normal do normal. Não pode ser mais conservador que isso. É o PSDB dos podossolos. Frigid tem a ver com a temperatura. Exótica eu não lembro o que é. Mas sandy é a textura e skeletal significa que tem mais de 35% de cascalho. Então, aqui o nome da series, Colton, e aqui a descrição ao nível de família, né, desses solos. Então, tem 3 famílias aqui, sandy, skeletal, exotic, frigid. E aqui o subgrupo Typic, grande grupo Haplic, subgrupo Ortic, dos espodossolos. Então tá aqui, ó. Até botou uma figura gravel pit, um poço de cascalho que tem aqui. Seja lá o que foi isso. O próximo é o Adams, que vai ocorrer aqui no pedimento dessa serra. Quem é o Adams? Então o Adams também é um espodossolo, mas ele tem que ser diferente do outro. No que ele é diferente? Olha, ele simplesmente não tem o cascalho. Então, ele é simplesmente textura sandy. Sem o cascalho, menos de 35% de cascalho, vamos dizer, aí já é outra series. Então, tem a ver com o que a gente estava falando, do que é você definir as series, as séries de solos numa paisagem, ela tem que ter um diferencial. Então, por exemplo, o cultivo do Adams é muito mais fácil que o cultivo do Colton. Então, você já está vendo aqui, ó, o relevo é mais favorável, não tem cascalho e tal. Mas olha que interessante, nessa figura, então, você tem, nessas partes mais altas da paisagem, os spodossols, mas você tem esse tipo de feição aqui, olha só. Uma grota de terreno. Essa grota você pode ter também spodossols, especialmente se o solo em volta não for spodossol, mas nesse caso, você está tendo histossols. Então, você tem aqui as séries Vasquez, que são o quê? Daisic, distrófico, frigid, temperatura, typic, sphagnum, material de origem sphagnum moss, fibric, pouco decomposto, histossols. Então, você tem aqui solos que você pode imaginar que são bem mais mal drenados, são na parte baixa da paisagem, que vai dar histossol, associado ao spodossol na paisagem. E aqui nessa parte ainda mais baixa da paisagem, você tem o vassalboro. De novo, esses nomes são nomes de localidades lá nos Estados Unidos. Então, o que é? Ele é muito parecido, exceto que o Vasquez, ele é sphagnum, e o vassalboro você não identifica a origem dessa material, então você vai dizer simplesmente haplofibrist. O sphagnum, o musgo, ele tem uma propriedade química bem diferente digamos, da matéria orgânica vindo de floresta ou de gramínea. Então, essa é a minha apresentação de hoje sobre histossols e spodossols. E semana que vem nós vamos começar falando de andissols e oxissols. Aí talvez seja aula, eu não sei se vai ser mais demorado que essa ou não, mas oxissol é uma coisa grande para a gente que usa no Brasil. Então, gente, perguntas dessa aula? Professor, tem um comentário só. Eu fiz a gênese solo com o professor Pablo, lá da Exalc. E na Amazônia ele disse que tem umas áreas de espodossolo lá que, às vezes, o pessoal classifica como neossolo quartzarênico. Sim, porque exatamente. Não acha esse horizonte BH, BHS, OBS. E aí vai ver, quando você cava uma trincheira bem mais profunda, esse horizonte BH, BHS, ele está a 3, 4 metros de profundidade. Sim, você sabe qual é o... controle é 2, né? É 2 metros. Você sabe qual é o local mesmo? Boa pergunta. Eu mostrei isso já, mas eu ia botar um outro slide mostrando fotos do local. Mas, de qualquer jeito, tem uma foto de um espodossolo desses. Agora, às vezes, o horizonte BS está a, digamos, 10 metros de profundidade. Você só perfora isso com... O cientista de solo não faz isso, a não ser que tenha uma perfuratriz para isso. Mas, às vezes, você consegue. Mas, de qualquer jeito, como é abaixo de 2 metros, ele tem que ser classificado como quartz epizement.
Mas o processo é o mesmo. Então, ele vai sofrer a podisolização, simplesmente não vai ser taxonômico, vai ser diagnóstico para dar esse podossolo. Mas qual é a consequência disso? Bom, a matéria orgânica produzida pela vegetação florestal naquele local, ela não fica estabilizada nas argilas. Então, vamos botar aqui na sua cabeça, você vai entender. O rio que drena uma paisagem normal, de um solo que tem um conteúdo de argila muito bom, a argila, ela tem propriedade de absorver a matéria orgânica decomposta. Então, quando um rio drena um local, a maioria dos rios que você conhece tem uma cor barrenta, que é dada pela argila em suspensão da bacia hidrográfica dele. Às vezes, você chega num local que o rio ele não tem a cor barrenta, ele tem uma cor preta. Por que preta? Ele está drenando uma bacia de solo muito arenoso. Então, a argila que tinha ali naquele solo já foi embora, ou está retida em quantidades mínimas, e você não tem essencialmente nada que vai estabilizar aquela matéria orgânica naquele solo. Então, o que vem de decomposição da cobertura vegetal, que às vezes é muita, ela passa toda percolando o perfil arenoso daquele solo, vai parar no lençol freático, vai para o rio. Às vezes o ferro e alumínio vai estar retido lá no horizonte BS, como a gente falou, mas outras vezes ele vai estar atingindo o rio de Pereto. Então, você tem esses rios pretos em tudo que é lugar que você tem um material de origem arenoso e solos arenosos. Nesse caso da Amazônia, o exemplo mais conhecido é a formação alter do chão. A formação alter do chão, que é sedimento de vários tipos, mas especialmente arenoso, ela é drenada por um rio que tem um nome bem conhecido. Qual que é o nome desse rio? Rio Negro. O Rio Negro. Por que ele é negro? De novo, você tem Rio Negro, em todo lugar você tem um rio chamado Rio Negro, porque ele vai estar drenando aquela bacia de material arenoso. Ou seja, vai estar drenando aquela área de spodossols e quartzipizêmenes, e neossolos quartzarênicos. É muito interessante isso, para o ponto de vista assim, do funcionamento daquele ecossistema, né? Lá você tem muito tipo de rio negro desse na Chapada dos Veadeiros, que é na Chapada Diamantina, e no litoral do Nordeste, lá no Grupo Barreira, você encontra também esses rios negros. Tá? Então, gente, mais alguma pergunta? Eu vou encerrar a gravação, a gente pode continuar o debate depois. Tá? Então, até semana que vem, quando a gente falar de andissols e oxissols.